Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem perto estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um grande amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu percebi que Ele está sempre ao meu redor quando eu parti. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar.
fazemos todo o respeito, toda a honra em nome dele. Antes de que pensar em nós mesmos, no culto, antes de ser agradável a nós mesmos, no culto, Deus é que tem que ser agradável. Eles devemos todo o respeito devido. Eu tenho a alegria de estar com vocês nesta noite, nesses dias, celebrando alegremente o aniversário dessa igreja. Quero permitir-me a mim mesmo orar em ação de graças a Deus pela vida de vocês. Hoje é dia de ação de graças. Professor Conte, renda graças pela comunidade que vocês têm. Que seja uma, de fato, de verdade, comunidade da graça. E a graça de Deus seja abundante. Quando os filhos de Deus aqui exultem no culto ao Senhor. Quando os irmãos saiam daqui sempre fortalecidos pela palavra do Senhor. Vivam uma semana cheios da palavra do Senhor. Regozijantes pelo alimento. E eu gostaria que vocês, durante as semanas que se seguem aos domingos, fossem gastar a energia das coisas recebidas aqui. Fossem aquilo que vou chamar hoje de testemunhos de nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Só fronte o seu coração. Ó Deus e Pai de Jesus, ó nosso Deus, ó Senhor de toda a terra, nós te exaltamos o nome, porque tu és o doador de todas as dádivas que recebemos. De ti, Senhor, vêm coisas boas. De ti também vêm coisas doloridas. Todos nós sabemos que todas as coisas que nos mandas concorrem para o nosso bem. E nesta noite nós te damos graças pelas coisas boas, pela vida desta igreja, pelo primeiro ano que completo dás a ela. Te damos graças pela vida dos membros individualmente. Pedimos-te, Senhor Deus, que tu fortaleças esses membros, a fim de que sejam membros sadios do teu corpo. Sadios não somente pelo alimento que recebem, mas pelo exercício que fazem. Sejam fortes na fé. Sejam cheios de esperança. A concretização das promessas tuas na vida deles. E sejam cheios de amor uns pelos outros. Inclusive amor por pessoas que não conhecem a tua verdade. E elas, devedoras, vão amar essas pessoas também. Damos-te graças pelos problemas pelos quais nos fazes passar. Pedimos que nos faças entender que tu és Deus providente e que fazes todas as coisas conforme a tua vontade, que é santa, é perfeita e é boa. E quando as dores aparecerem no meio desta igreja, faz cada um de nós ficar caladinho, escondido debaixo das asas da tua bondade, do teu consolo, abrigados todos debaixo do teu poder, cheio de consolação. E assim ensina-nos, ó Deus, a dar graças por tudo que nos dás. Amém. Bendito seja o teu nome nesta noite. Que seja assim por todo o sempre. Amém. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Hoje é a última vez que eu falo aqui, nesta série de trabalhos, a respeito do texto de Atos, capítulo 20. Eu convido a sua atenção para a leitura dele. Hoje é um dia que tem Santa Ceia. Eu perguntei, aquelas uvas são de verdade ou de mentira? Coisa linda, não é? De verdade mesmo? Coisa boa, coisa. Nós vamos participar daquele banquete daqui a pouco, da ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a redenção que há em Jesus Cristo. Mas antes dessa celebração, nós vamos ficar atentos à sua palavra.
com a obrigação de encurtar a minha pregação hoje, já que deram o recado. Hoje tem Santa Ceia. Mas eu vou tentar fazer isso, mas eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Vamos, pois, atentos à sua santa palavra. Então, vamos ler. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto de novo. Terceira vez. Alternadamente. Atos 20, de 17 até 38, alternadamente. Toda a igreja lendo. Quem tem Bíblia, compartilhe com quem não tem aí. Eu quero que todo mundo veja o texto. Eu vou falar sobre o verso 21 só, mas você tem que entender toda a passagem. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na raça, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Este é o verso de hoje. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que a mim me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que converte a minha carreira e no ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no que diz hoje, que sou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aprenderei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós também sabeis que essas não serviram para que me era necessário, a mim não precisavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, chorou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijava. Entristecidos especialmente pela palavra que lhes disseram, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o amigo. Na sexta-feira eu falei do dever que todos nós temos para com Deus de servi-lo. No verso 19, Paulo fala que eu, desde o primeiro dia que ele havia entrado na Ásia até então, ele havia servindo ao Senhor com humildade e com sofrimento. Na noite de ontem nós falamos do dever que nós temos para com a igreja. E é o que ele disse. E ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa. De ensinar, de proclamar publicamente e de casa em casa.
Esse é o dever com a igreja. E agora eu quero falar do dever que nós temos para com os perdidos, ou para com o mundo, se você preferir. Testificando, isso é parte do serviço dele, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, Paulo está falando aqui a ministros, Paulo está falando a presbíteros, a quem ele chama de bispos, a quem ele chama de pastores. Em primeiro lugar é com eles que ele fala, e secundariamente isto vale para todos nós, porque não há um sentido em que todos nós somos ministros de Deus, todos nós somos doulos de Deus. O que é doulos? Servos. Todos nós somos escravos, servos de nosso Senhor, e nós temos que fazer as coisas que nos cabem. E a maneira de nós servirmos, todos servimos a Deus aqui, é como pessoas que testificam da palavra de Deus. Eu vou tentar mostrar a vocês hoje que não há ninguém que escape desta tarefa. Isto é dever, não é dom. Presta atenção a isso, já. Paulo, eu já disse isso ontem e hoje repito, nunca ele estimulou aos seus a fazerem coisas que ele próprio não havia feito. Paulo, então, sempre mostra-se exemplar. Sejam imitadores meus como filhos amados. Porque vocês bem sabem como eu me portei desde o começo até agora. Desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia até agora. Portanto, sigam os meus passos. É isso que vocês, presbíteros, nós presbíteros, temos que fazer com os outros irmãos. Vocês têm que fazer da forma como nós fazemos. Porque vocês têm percebido como nós nos portamos. E aos senhores presbíteros da igreja, que são os pastores da igreja, porque o pastor é presbítero. E todos os presbíteros devem ser pastores, como está aqui marcado, aos bispos, pastoreai o rebanho de Deus, ensinai o rebanho de Deus. Então, nós temos que ser espelho, a fim de que os outros nos vejam e sigam, reflitam aquilo que nós fazemos. Esse é ponto fundamental na igreja. Uma igreja onde os presbíteros, onde os seus ministros não são exemplares, eles não têm força e autoridade para fazer com que os seus andem de conformidade com a verdade de Deus. Então Paulo está falando aqui, eu jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, está lá no verso 27. Mas ele diz que é servo, que ele é doulos de Cristo Jesus, e então ele testificou, tanto a gentios como a judeus, duas coisas, arrependimento e fé. Paulo possuía um grande senso de dever para com o mundo. Abre Romanos 9, Romanos 9, versículos 2 e 3. Ele possuía um grande dever com o mundo, primeiro com as duas sua raça. Primeiro os domésticos da fé, que são os judeus aqui no caso. Veja versículos 2 e 3, rapidinho, capítulo 9, alguém lê em voz alta. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eu preferia receber a maldição de Deus sobre mim, anatematizado, conquanto que isso trouxesse pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, os meus compatriotas, porque eu amo os meus compatriotas. Paulo era judeu, amava-os da sua raça, sofria por causa da incredulidade deles, derramava lágrimas, como eu já mencionei na sexta-feira, por causa deles, estava disposto a receber qualquer tipo de punição no lugar deles, e se isso fosse possível, mostrando o seu amor. Ele possuía um senso forte de dever, de levar aos seus compatriotas as boas novas da redenção que há em Cristo Jesus. Enquanto você e eu não tivermos senso de dívida, nós não nos sentiremos constrangidos, nós não nos sentiremos obrigados a levar as boas novas de salvação aos concidadãos nossos. Não moveremos uma palha sequer para que eles recebam as boas novas de redenção. Quando você não tem senso de dívida, você não paga. Você não se dispõe a ir atrás daqueles de quem você se sente
devedores, ou a quem você se sente devedores. Se você não tiver preocupação com a perdição dos seus companheiros de trabalho, dos seus companheiros de convivência, você nunca vai se mover para testificar de Jesus Cristo a eles. Não somente Paulo possuía para com os seus da raça, mas com os gentios em geral. Rapidamente, Romanos 1, 13 a 16. Eu vou ler aqui, ouçam-me, Romanos 1, 13 a 16. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, são os romanos, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, atenção, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu creio que ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio ou do grego. Paulo possuía esse senso de dívida. Só possui senso de dívida aquele que recebeu. E que recebe tem que dar. Que coisa mais bem-aventurada dar. Até do que receber. Foi o que nós lemos agora. Isso diz respeito a todas as coisas da nossa vida cristã. Ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Nunca você ajudará ninguém, a menos que você se sinta um devedor. Paulo sentia esse devedor aos judeus, porque ele aprendeu que a única dívida que ele tinha com os homens era a dívida de amor. Por isso que ele ensinou a mim e ensinou a você: a ninguém devais coisa alguma, exceto o que vos ameis uns aos outros. E esta dívida de amor que nos impulsiona, que nos constrange a levar a boa nova de redenção. E Paulo sentia-se a si mesmo devedor. Ele continua dizendo: e se eu anuncio, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade, essa obrigação, porque ai de mim, se como devedor eu não pregar o Evangelho. Quando eu falo obrigação, não quer dizer que você tem que ir empurrado na marra, não é essa a ideia. É uma compulsão interior que devedor tem. E aquele que foi amado tem. Se nós somos amados de Deus, nós temos que demonstrar amor. E uma das formas de demonstrar amor é levar a essas pessoas perdidas, ignorantes, a boa nova de redenção. Eu me sinto um devedor, disse Paulo. Tanto a judeus como a gentios. Enquanto você não tiver esse senso de dívida, você não vai se mover a compartilhar a sua fé com as pessoas. Às vezes tem a impressão que uma porção de gente da igreja não tem senso de dívida porque, na verdade, não experimentou o amor de Deus ainda na sua vida. Quem experimenta amor é compelido a dar. Então eu peço a Deus nesta noite que Ele dê a vocês esse senso de dívida, a fim de que vocês, amados, comecem a amar. Se nós somos amados, nós temos que amar. Se nós fomos amados primeiro, temos que corresponder em amor a Ele, e não tem jeito de mostrar amor a Ele sem mostrar amor a seres humanos. Você não pode falar assim: eu te amo, Senhor, se você não mostra esse amor àqueles a quem vocês veem. Como podemos amar aquele que nós não vemos, se nós não amamos aqueles a quem nós vemos? E uma das coisas, uma das maneiras de demonstrar esse amor é levar o Evangelho, é levar a coisa mais preciosa que você tem, é repartir a fé, repartir a sua convicção no Senhor Jesus Cristo. Não se enganem. Começam o amor que vocês receberam de Deus, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Talvez vocês não tenham sido despertados até agora para isso, mas eu quero despertá-los. Este senso de dever todos nós temos que ter. E quem tem dívida tem que pagar.
e é dívida de amor que nós temos de uns pelos outros. Quem recebe se torna um devedor. E essa obrigação é produto desse senso de dívida que a todos nós deve atingir. Todavia, quando você pregar o Evangelho, não faça empurrado. Faça como Paulo fala em 1 Coríntios 9. Eu faço de livre vontade, com galardão, sabendo que eu tenho essa responsabilidade gozosa de fazer isso. Mas porque você é grato àquele que tanto amou você. Veja que nesse texto de Atos 20, que Paulo ele tem um conceito simples. Ele não somente era um devedor de anunciar o Evangelho tanto a gregos como a bárbaros, de anunciar o arrependimento na gregos como a bárbaros, mas ele tinha um conceito simples de evangelização. Ele usa uma palavra aqui, testificar ou testemunhar. Verso 21. Testificando ou testemunhando. Essa palavra tem tido um uso indevido no meio da igreja evangélica. Vou dizer mais ou menos como é que a igreja evangélica fala. Fulano até que prega o evangelho, mas ele não dá testemunho. Já viu? Até que ele fala de Jesus, mas ele não dá testemunho. O que significa dar testemunho na linguagem corriqueira do povo? Isso é mau exemplo. Nós devíamos dizer assim, ele até que testemunha, mas ele não dá exemplo. Essa é a forma correta. Ele até que fala de Jesus. Se é que. Irmãos meus, testificar significa você dizer de alguma coisa que você viu. Significa falar de alguma coisa que você experimentou, que você presenciou, e agora é parte da sua vida. Se eu perguntar a vocês aqui, quem é que tem Jesus na vida? Quem é hoje que tem a paz que excede todo entendimento? Quem é que tem o gozo do Espírito de Deus? Uma porção de gente, senão todos haveriam de levantar a mão e dizer, eu sou de Jesus. Pois conte isso aos outros. Conte aos outros o que o Senhor Jesus fez por você. Diga a Ele o que você recebeu dele pelo que Ele fez. Diga a Ele que Ele morreu na cruz e você recebe os benefícios disso. Conte o que você souber contar. Não precisa ter precisão teológica para você ser testemunha de Jesus Cristo. Apenas conte aos outros o que Ele fez por você. Não existe nenhum tímido nessa igreja. Eu sei que são tímidos aqui, que não possam contar alguma coisa boa que vocês têm dentro do coração. Quando vocês descobrem uma loja cheia de roupas bonitas, logo vocês contam, vai tal lugar assim, é legal, tem umas roupas assim, assado, ou outra coisa qualquer. Ora, vocês são capazes de falar coisas tão triviais, não são necessariamente importantes. Mas vocês poderão falar de coisas importantíssimas, mas de uma forma simples. Eu quero contar para vocês o que o Senhor Deus está fazendo na minha vida. Vocês que estão sendo atingidos pela graça de Deus, vocês estão sendo atingidos pelo amor de Deus, estão sendo abalroados pelo amor de Deus. Comecem a contar aos outros o que Deus está fazendo na vida de vocês. Ele está fazendo vocês enxergarem as coisas de um prisma diferente. Ele está fazendo vocês verem aquilo que vocês não viam. Ele está fazendo vocês amarem as coisas que vocês odiavam antes. E está começando a haver ódio nas coisas que vocês amavam. As coisas estão invertidas. É o Senhor que está fazendo isso. Conta aos outros isso. Isso que é testificar do Senhor Jesus Cristo. Testificar da redenção que Ele anda fazendo na vida de vocês. Se Deus lhes deu isso, conte aos outros. Isso é obrigação. Atenção. Isto não é um dom de evangelista. Há algumas pessoas que Deus dotou para serem evangelistas. Eu não vou trabalhar com isso aqui agora. Não é deles que vocês falam. Vocês falam de testificar. E testificar é dever, não é dom. É dever, é obrigação. Isso nos pesa. É uma responsabilidade que está sobre nós ombros. Tanto aqueles que estão percebendo a ação de Deus na sua vida,
aqueles em quem Deus anda trabalhando, por favor, entendam isso. Comecem aqui em Anápolis a testificar de Jesus Cristo. Da redenção que há nele, da obra que o Senhor Jesus fez na história e agora está internalizando em vocês. Comecem a testificar dele. Glória a Deus. Que faça descer essas coisas que eu estou falando no coração de vocês. O jeito da capela, não vou confirmar se é capela, vai ser uma catedral. Vamos batizar para catedral bonito. Mas se vocês são todos bispos, presbíteros, ótimo. Seja uma igreja enorme, mas crescente sempre por causa das bênçãos que Deus vai acrescer sobre aqueles que trabalham. Deus é fiel, Ele prometeu abençoar aquele que trabalha, mesmo que seja andando e chorando, Ele traz depois os seus molhos, os seus feixes, a recompensa do seu trabalho. Portanto, faça isso. Paulo tinha esse senso de dever, e esse conceito simples de falar de Cristo de uma maneira gostosa, contando a experiência daquilo que Cristo fez por ele. Aliás, se você ler Atos dos Apóstolos, várias vezes ele conta o que Cristo Jesus fez por ele, como o Senhor Deus mexeu na sua vida, trabalhou no seu coração, como ele o tirou do inferno das trevas, o transportou para o reino do Filho do seu amor. Várias vezes ele contou isso. Ele não podia esconder. O evangelho, quando atinge a gente, é como a dinamite que explode, por isso que chama de evangelho o poder de Deus, o dinamis de Deus, que rebenta em nós, e nós não conseguimos conter sem falar disso. Mas vamos mais. Paulo possuía um conceito equilibrado de evangelização. Ele fala que de duas coisas que são importantes quando você quer que alguém conheça a Deus, quer que alguém venha a Deus, você tem que pregar duas coisas importantes: o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Paulo fez o que muitos pregadores não fazem nas igrejas contemporâneas. Ele conclamava primeiro os perdidos a se arrependerem dos seus pecados. Lembrem, antes de você pregar boas novas de redenção, você tem que pregar as más novas de perdição. Sabe, o evangelho não faz muito sentido em muitas igrejas por aí, porque eles falam do grande amor salvador de Deus, eles falam do amor infinito de Deus que vem salvar, mas não dizem salvar de quê? As pessoas não são conclamadas a arrependimento dos seus pecados, então a ideia de salvação fica um pouco esvaziada, porque eles não sabem, falam de quê? Eu não mato, eu não faço barbaridades, eu não estupro ninguém. Eles começam a pensar nas coisas mais bárbaras, esquecem-se não somente do que fazem, mas do que são, e o grande problema é o que os homens são e não necessariamente o que eles fazem, o que eles são internamente, não os atos que necessariamente eles cometem, eles praticam. O problema não é o que você faz porque você é. Você é pecador. Isso tem faltado nas mensagens. As pessoas não entendem muito salvação porque eles não entendem muito perdição. Eles não entendem a grande salvação porque não entendem a grande perdição. Portanto, antes de você começar a anunciar a boa nova de que Jesus é a esperança sua, tem que anunciar que o evangelho, que a salvação dele é por causa da desgraça do pecado dele. Veja que a palavra arrependimento que o texto fala aqui é metanoia, significa mudança de mente, literalmente, ou converter, dar meia volta, mudar de direção, é dar as costas àquilo que você vinha fazendo antes, girando 180 graus. Este é o princípio daquele que começa a experimentar a redenção divina. Antes da redenção ser aplicada positivamente, Deus começa a mostrar quem você é, de onde Ele vai tirar você.
é uma coisa muito abrangente. Nós temos enfatizado muito pouco isso na igreja. Alguém abre em Atos 2. Quero mostrar que o arrependimento tem a ver com a totalidade do nosso ser interior. Tem a ver com as nossas mentes, com as nossas afeições, com as nossas volições, com as nossas decisões. Vejam o capítulo 2, versículos 23 e 36. Jesus Cristo está mostrando os fatos a eles. Alguém leia o verso 23. Este é Jesus Cristo. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. É isso que vocês fizeram. Vocês mataram aquele que devia ser a esperança de vocês. Iniquamente, pecaminosamente, vocês mataram o Redentor. 36. Seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui estão os fatos, não se pode fugir deles. Vocês pecaram contra Deus, vocês mataram o Senhor da glória. O arrependimento começa com o conhecimento das coisas que nós fazemos, porque é o início do conhecimento daquilo que nós somos. Nós fazemos algo porque nós somos alguma coisa. E a Bíblia diz que nós somos pecadores, transgressores. E ninguém vem ao arrependimento a menos que se veja a si mesmo, a menos que tenha uma ideia de quem se é. Perceba que o arrependimento tem primeiro a ver com a verdade sobre nós próprios. Tem a ver com aquilo que Deus diz que nós somos. E o arrependimento, portanto, tem a ver com o conhecimento do que você tem feito por causa daquilo que você é. Pressupõe o arrependimento um parâmetro pelo qual julgamos as nossas próprias ações, que é a lei de Deus. Esse é o parâmetro pelo qual Deus nos julga culpados. Você é culpado. Todos nós somos culpados. Você tem que entender isso, senão desgraçadamente não entenderemos o que redenção significa. Mas o arrependimento é mais do que isso, é mais do que uma ideia real sobre quem nós somos, é mais do que a notícia, é mais do que o conhecimento do que nós somos, mas ele envolve sentimentos profundos do coração. Não somente as nossas mentes, mas as nossas afeições são afetadas quando existe realmente arrependimento. Leia 2 Coríntios, capítulo 7. Outra pessoa leia 7, versículos 8 a 10, e preste atenção na sua leitura. Paulo está escrevendo uma carta pesada sobre eles. Veja o que diz o texto. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, desde que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados. Deixa eu interromper aqui e deixa eu explicar. Eu falei umas palavras muito duras para vocês, Paulo falou. E a princípio eu me arrependi de ter falado aquilo, não devia ter falado aquilo. Mas hoje eu acho que eu fiz certo. Eu fiquei um pouco triste, mas hoje eu estou alegre. Porque aquilo causou em vocês verdadeira tristeza. Fostes contristados, olha agora. Mas fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando nós somos pecadores e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, inclui mais do que a simples noção de que você é pecador, mas inclui uma tristeza real pelos pecados. Isso tem faltado a todos nós quase, porque nós não estamos acostumados a sentir tristezas, e nós temos que pedir que Deus nos dê convicção de pecados, que Deus nos dê peso de pecado, para que nós nos voltemos dos nossos pecados.
para que a meia volta aconteça. Alguns de nós pecamos, você fica por isso mesmo. Você se arrepende dos seus pecados? Ele sabe que é pecador, não basta somente saber que é pecador. O arrependimento real inclui os sentimentos do coração, é ser contristado segundo Deus. Por isso que nós temos que pedir em favor daqueles que estão em pecados, falar: Senhor, dá a essa pessoa peso de pecado, dá a essa pessoa sentimento de pecado, dá dor pelo pecado, Senhor, porque enquanto você não tiver dor pelos seus pecados, enquanto chorar os seus pecados, enquanto você não entender que você fere o santo Deus com os seus pecados, não é verdadeiro arrependimento. Mas eu vou mais longe. Judas, ele falou assim: pequei, traindo o sangue inocente. Ele ficou tão triste, ele foi lá e o pendurou, deu cabo de mim. Arrependimento verdadeiro não é simplesmente você saber que é seu pecador. Não é também ter sensação de tristeza, porque há pessoas que têm tristeza pelos seus pecados e não saem dos seus pecados. Essa é a tristeza do mundo que produz morte. O que a gente chama comumente de remorso. É um beco sem saída, é um caminho sem volta. O arrependimento verdadeiro é aquele que não somente nós temos consciência de quem nós somos, mas temos dores pelo que nós somos, e nós falamos: segura-se a minha mão, eu quero dar a volta, Senhor. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Envolve as suas posições, envolve as suas tomadas de posição, de forma que você se volta do pecado e você caminha em direção ao seu reino. As pregações modernas de evangelização, nós não temos visto a ênfase no arrependimento. Nós temos que voltar a pregar arrependimento de pecado. Nós temos que dar em cima das pessoas de forma que conclamemos essas pessoas a arrependerem-se dos seus pecados. Antes de abraçarem Jesus Cristo, elas precisavam olhar quem elas são, o que elas fazem. Eu já chorei pecado. Chorei muitas vezes, sozinho no meu quarto. Essas coisas eu fiz sozinho, geralmente. Mas se você consegue derramar lágrimas em público, as pessoas vão ficar: que coisa maravilhosa. Ninguém vai zombar de você, ninguém vai rir de você aqui se você chorar os seus pecados, porque graça divina. É a bondade de Deus quando as pessoas começam a chorar os seus pecados e falam: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Então você vem e abraça a Cristo Jesus, abandonando a sua vida de ontem. Alguns pregadores modernos não dão importância ao arrependimento na sua pregação. Parece que para eles é possível você ser salvo sem ser arrependido, sem ter tristeza do pecado, sem ter conhecimento de que realmente é pecador, sem experimentar dor nenhuma. Só se ouve que Deus é amor, pode vir com o amor de Deus, Deus é amor, Ele aceita tudo, e entra sapo no meio dos peixes, na rede que o Evangelho pesca. Entra cobras e lagartos, porque não se ensina que na rede de Deus só permanece aquele que é verdadeiramente peixe, aquele que é de Cristo Jesus. E quem é de Cristo Jesus tem que ter convicção de pecado. Arrependei-vos, 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 é a constante da Escritura. Portanto, na mensagem de hoje não existe quase essa noção. Elas não sabem exatamente o que pecado significa. Não têm tristeza pelos seus pecados e não têm desejo nenhum de abandonar os seus pecados. Há muitos lugares por aí onde se prega o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho não é anunciado, precedido pela pregação do arrependimento. Porque as pessoas que aceitam Cristo por aí continuam a fazer as mesmas coisas. Eu vou abrir a boca. Vocês conhecem a nossa irmã Tiazinha? A nossa irmã Gretchen? A nossa irmã Fantasma? Eles vão participar de igrejas que não têm noção de arrependimento. As pessoas podem vir do jeito que elas são. Deus aceita do jeito que elas são. É verdade. Deus aceita-nos como nós somos, mas Ele nos quebra primeiro.
Ele nos reduz ao pó primeiro, para que então ele nos traga para cima, para que então ele nos abrace. Mas as pessoas continuam aí falando: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. O amor de Jesus, o amor de Jesus, continua fazendo as mesmas violências, os mesmos pecados, as mesmas imundícias, e fica muito sem sentido ser cristão. Perdoe-me falar publicamente uma coisa que eu devia falar ele, mas eu não tenho jeito de encontrá-lo. Quem é um jogador muito odiado em nosso futebol? Já sei. É o cara que fala de Jesus muito, o amor de Jesus, não fala? Muito. Mas ele se porta como se não fosse um cristão. Vive cometendo pecados o tempo todo, cometendo violência, sendo insubordinado, sendo irreverente, porque aprendeu o evangelho que não tem arrependimento de pecados. Em igrejas que não se pregam arrependimento, esta igreja não pode ser assim. Vocês não podem ser assim. A fim de que vocês preguem genuíno evangelho, é necessário que se pregue genuína antropologia, isto é, se mostre ao homem o que ele é. Antes de ensinar redenção, mostre perdição. E conclame os homens a abandonarem os seus pecados. Há uma importância enorme no arrependimento. Jesus pregou, Paulo pregou, Pedro pregou. O texto fala aqui: arrependimento para com Deus. Você tem que se arrepender diante de Deus. Ele que é o ofendido. As suas leis é que são violadas. E você deve arrepender-se perante Ele. Na presença dEle você tem que dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, não me puna. Eu mereço ser punido. Eu mereço receber isto, mas pelo amor de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu reconheço que eu sou, eu sinto que eu sou, e eu não quero ser mais assim. Portanto, tem compaixão de mim. Arrependimento segundo Deus ou para com Deus. Mas Paulo não fazia somente a chamada ao arrependimento. O texto fala que ele testificava a respeito do arrependimento a gregos e a judeus, e também os chamava à fé. Enquanto o arrependimento tem a ver com o lado negativo, isto é, alguma coisa você deixa de fazer, pecados, deixa de fazê-los. E então vem o lado que a gente chama positivo, isso é teologia, o lado positivo da redenção. Quando você caminha em direção oposta agora, você dá as costas àquilo que você fazia. Então você abraça agora aquele que pode ser a esperança sua, aquele que é a redenção sua, aquele que tira você seu estado de pecados. Arrependimento e fé têm que sempre vir juntos. Não existe arrependimento verdadeiro sem que seja acompanhado de verdadeira fé, uma confiança genuína no Redentor Jesus Cristo. Você só se lança nos braços de Jesus, você cai nos braços de Jesus Cristo quando você não vê saída segura. Outra saída, e não há outra saída, não há outro meio de você ser amparado, segurado, do que nos braços de Jesus Cristo. Quando você arrependido tem tristeza, arrependido tem dor, arrependido tem peso de pecado, não há quem possa sacar você daqui e levá-lo para si. Então, Jesus Cristo. Em Cristo significa repousar nele, jogar-se nele. Lembra que disse de manhã hoje na escola dominical que a fé é aquilo que Deus nos dá para que nós tomemos posse da redenção que há em Jesus Cristo. Se Deus lhe dá arrependimento, e é dom de Deus, se Deus lhe dá a fé, então abrace o seu Redentor. Faça com que ele seja seu, jogue-se nos braços dele, assente-se sobre ele, de tal forma que ele ampare você, que ele segure você, e que ele cure você, e que ele lave dia a dia você dos seus pecados, ele limpe você, ele desobstrua as coisas que impedem que você cresça na sua vida. A fé é uma disposição de alma onde você por inteiro é colocado nas mãos daquele que a todas as
segura, e em quem você deve confiar de todo o seu coração. É simples, você sabia disso? Sem a fé no Salvador Jesus Cristo, você não pode tomar posse de nada daquilo que Cristo Jesus fez em favor de pecadores. A fé é o meio pelo qual nós tomamos posse conscientemente de todas as coisas que o Redentor faz em lugar daqueles que Ele vai redimir. Da mesma forma que o arrependimento, a fé inclui o intelecto, a sua mente. Não é possível ter fé, e eu mencionei rapidamente hoje de manhã, sem você ter conhecimento de alguma coisa sobre Jesus Cristo, daquilo que Ele fez. Por isso que criancinhas pequeninas não podem ter fé, porque elas não têm consciência das coisas, não têm a notícia, a noção das coisas. Porque a fé pressupõe ação intelectiva. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Você não vai crer naquele de quem você não conhece nada. Então, a fé, como arrependimento, inclui as nossas percepções, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Você tem que conhecer alguma coisa sobre Jesus, assim que você possa aprender. Você tem que ter as afeições, a fé inclui as afeições, é por isso que fala, crê de todo o coração, crê com todas as suas forças, crê com todos os teu entendimento, de todo o teu coração, crê com todo o seu ser. Ela envolve as nossas disposições emocionais, afetivas, as nossas emoções. É por isso que as pessoas chorando, recebendo a Cristo Jesus, bem feliz da vida, chorando de alegria, que a fé, quando descobrimos a verdade de Jesus, nós abraçamos a verdade de Jesus, e nós muitas vezes em pranto. Nem sempre em pranto, mas sempre com sentimento do coração. Sempre. A fé inclui as nossas volições, nós temos que tomar partido do lado de Jesus Cristo. Nós temos que confiar nele e nos volvermos para ele. Lembre-se, isso aqui é dom divino. Mas se você não caminha em direção a Jesus, você não tem fé verdadeira. E a fé envolve a totalidade do seu ser interior. Quando você não tem esta atitude de caminhar em direção a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo com todo o seu coração, você parece aquelas pessoas que estão assistindo um grande drama teatral, como espectadores de um grande espetáculo, vocês tomam conhecimento do que se passa no palco, e a interpretação é tão boa que vocês saem cheios de emoções, mas logo que o espetáculo acaba, as emoções desaparecem. Esse mesmo não é um teatro. Isso de ter vida de você desenvolver o seu Salvador. Você tem que ter relação pessoal de amor com Ele. Você tem que ter atitude de abraçá-lo, de receber a Cristo. O texto que nós tratamos de manhã foi: a todos quantos o receberam. Nós temos que receber Cristo Jesus, porque a fé inclui as nossas atitudes, a fé inclui as nossas volições, os desígnios do coração. Meus irmãos, nunca esses espectadores tomam parte real na festa. A fé verdadeira faz com que seja participante de Cristo Jesus. Quando você é participante de Cristo Jesus, você pode viver muito tempo sem fortes emoções, porque não é esporte radical, percussão, cheio de emoções, mas você está sempre do lado do seu Redentor, o seu Redentor sempre segura você. Você não se aparta nunca do seu Redentor. O seu Redentor segura você com mão firme. Mas nunca nós deixamos de ter sensações gostosas com Cristo Jesus. Nunca Jesus Cristo deixa de causar sensações boas. Nunca Ele deixa de dar informações preciosas sobre quem Ele é. Sempre você está conhecendo de Jesus. Sempre você está tendo afeições cada vez maiores por Jesus. E sempre a fé deve envolver a atitude de suas corações.
Nós temos que não somente ser salvos ou tomar posse da salvação pela fé, mas nós temos que dia a dia, de fé em fé, porque o justo vive dia a dia pela fé. Há que se tomar atitudes com relação a Jesus Cristo. Nós Nós não devemos devemos ser ser, como se diz um pouquinho jocosamente, ser esquentador de banco. A nossa vida tem que ser de relações com Deus, de atitudes para com Deus. Infelizmente existem na igreja pessoas que vêm, acham bonito, gostei, achei interessante, faz sentido. Mas na hora que saem daqui, não tem mais nada a ver com a vida deles. São espectadores de uma peça, de um drama. Eu peço a Deus que não haja pessoas que tais aqui nesta noite. Haja, de fato, pessoas que creiam em Jesus Cristo. Para terminar, em correr, o objeto da fé. O texto fala: arrependimento para com Deus e fé em quem? Em nosso Senhor Jesus. Nós somos chamados a confiar numa pessoa. Essa pessoa é divino-humana. Chama-se Jesus Cristo. Um velho hino que os batistas cantavam e nós botamos no nosso lar porque é bacana. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Não tem outra saída. De vez em quando você vê pelas pedras escritas assim: quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. A fé sua tem que estar depositada numa pessoa que tem poder para dar a você norte, para arrancar você da miséria em que você se encontra, da escuridão em que você se encontra. Ele põe você no reino da luz. Então é fé numa pessoa, não esqueça disso. Agora, é mais do que simplesmente fé numa pessoa. Você tem que crer no que essa pessoa diz. Não tem jeito de você crer em mim se você não crê no que eu digo. Você vai perguntar a Hebe Camargo: quem é Jesus para você, Hebe? Aí dá uma gracinha. É só isso. Você crê em Jesus? Ah, eu creio. Ele é extraordinário. Então, vamos ler a Escritura, vamos aprender de Jesus. Não, a Escritura é coisa diferente. Eu creio em Jesus, mas o crer em Jesus não tem nada a ver com as palavras de Jesus. Isto não é fé em Jesus. Se não credes em mim e nas minhas palavras. Então, se você acredita em Jesus, se você diz crer em Jesus, você tem que obrigatoriamente crer na sua palavra. Não há fé real, não há fé genuína em Jesus, se não crer na palavra de Jesus. Portanto, se você quer Jesus, se você se interessa por Jesus, você tem que interessar pela palavra dele, não tem outra saída. E se vocês não creem na palavra dele, vocês não creem nele de forma alguma. Então Paulo fala: testificando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. É fé numa pessoa, mas Deus não permite que você creia nele sem que você saiba quem ele é, sem que você leve em conta a palavra dele. Quero estar me ouvindo nesta noite. Aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ouviram falar dele, é verdade. Mas agora vocês estão sendo confrontados com a palavra de Jesus Cristo. Eu quero instá-los a crerem em Jesus Cristo. E a vocês que já creem em Jesus Cristo, a pregar e a testificar desse Jesus Cristo. Pelo amor dele, ou por causa do amor dele. Constrangidos pelo amor dele. Sentindo-se devedores por causa do amor dele. Devedores não a ele, devedores aos homens. A ele nunca nós pagaremos. Nunca. Se alguém pagou. Somos devedores a Jesus, sim, que pagou a nossa conta. Mas ele nunca vai cobrar de nós algo para ele. Apenas ele quer que você seja obediente a ele. Seja servo dele, esteja à disposição dele, a fim de que você sirva outras pessoas de uma maneira de você servir as pessoas ao mundo, aos perdidos. É você falar do amor restaurador de Cristo Jesus. Restaurador de quê? Tira você de onde você está. Aí você conta aquele que se arrepender. E então, quando se arrepende, ele tem que abraçar Cristo Jesus. É virar as costas ao que se fazia ontem e abraçar que se encontra no caminho.
E você é liberto do poder de trevas, e você então segue o reino da luz. É liberto do poder de Satanás, então você segue a Cristo Jesus. Você não se arrepende por si só. Você não crê por si só. Isso é dom divino, eu afirmo. Mas é por isso que eu prego a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E assim, igreja da Escritura, bem-aventurados estão os pés Daqueles que anunciam coisas novas, coisas boas. Sim, a fé vem pelo ouvir da pregação. e a pregação da palavra. Estão comemorando o primeiro ano de vida como igreja organizada. Mas alguns de vocês já são bebês. Mas possivelmente alguns de vocês nunca tenham falado de Jesus Cristo a ninguém, o que é triste. Alguns até ousaram falar da igreja, isso é minha igreja. Não faz isso não. Não conta aos outros da igreja que Deus deu para vocês. Conta aos outros o que Ele fez para vocês. Eu não quero dizer que vocês não devam trazê-los aqui, para serem ensinados, serem instruídos. Mas não faça propaganda na sua igreja. Faça propaganda no seu Redentor, se é que de fato você tem sido redimido por Ele. E quem é redimido por Cristo Jesus, aprenda isto. Tem dever de testificar do seu Redentor. E eu disse a vocês que hoje de manhã que a redenção é coisa que Deus faz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do começo ao fim, a redenção é de Deus. Portanto, vocês são devedores aos homens pelo que vocês receberam do Santo Trino Deus. Pela nossa salvação, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito seja a glória, hoje e para sempre. Amém. E ao mundo seja a nossa dívida. Vamos saudá-la. Deus não chamou nenhum de vocês para serem convertedores de pessoas, para serem testemunhas de Cristo Jesus. E a Deus os ajude nisto. Amém. Nada diferente do que vocês já conheciam, não é verdade? Nada. Eu sabia que vocês sabiam de tudo isso. Eu só queria relembrá-los. Fazer isto em memória.